A paz do Senhor, meus irmãos. Espero que todos estejam bem. Estamos chegando ao final do Novo Testamento e continuando aqui com os nossos estudos. Hoje vamos abordar a primeira, a segunda e a terceira epístola do apóstolo João, segundo escreveu o apóstolo João. Começando aqui com a primeira epístola de João. Ela foi escrita no primeiro século depois de Cristo, por volta do ano 90 ou 95. Alguns cravam o ano 90 depois de Cristo, mas está dentro dessa data, entre 85 a 95. Não tem-se uma data exata fixada, provavelmente dentro desse período. A tradição, as evidências históricas, elas apontam o próprio João como autor dessas cartas, que reforça a defesa da fé e a centralidade e a importância de uma comunhão real e verdadeira com Deus, que é o conteúdo básico da primeira carta. A autoria e contexto. Como foi dito, acredita-se que foi João. Esse João era o filho de Zebedeu com Salomé e irmão também do apóstolo Tiago, a qual a sua profissão e a classe social, ele era pescador da Galileia, e acredita-se que a família dele possuía posses, pois Zebedeu tinha barcos e também empregados. E João possuía acesso direto à casa do sumo sacerdote em Jerusalém, conforme nós lemos lá no Evangelho. Isso evidencia que ele tinha um status social um pouco elevado. A autoria unificada, o consenso bíblico e a tradição apontam o mesmo autor do Evangelho de João, é o mesmo autor das 3 cartas joaninas. Evidências primitivas, os pais da igreja como Inácio de Antioquia e Policarpo, no qual esses conheceram João pessoalmente, utilizaram os escritos de João, atestando a sua autoria e a sua autoridade. Seu ministério em Éfeso, o São Irineu, alguns chamam, a Igreja Católica trata como Santo Irineu de Leão, afirma que João morou e escreveu suas obras em Éfeso, lá na Ásia Menor, chegando a viver mais tempo que outros apóstolos. Isso ocorreu logo após Paulo e posteriormente Timóteo estabelecerem e pastorearem aquela região. A escola joanina, o apóstolo fundou um forte grupo de discípulos e igrejas na Ásia Menor, e continuou, no qual esses discípulos continuou a praticar e a preservar e propagar os seus ensinamentos. Conteúdos e temas principais. A carta ela foi redigida para combater as heresias que estavam nascendo, como o gnosticismo, e essa seita, elas negavam a humanidade e o sacrifício real de Jesus, além de dar orientações práticas para a vida comunitária. Libertando-se da culpa, a carta nos lembra que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar e purificar toda a injustiça. Vai falar que Jesus é o nosso advogado, o nosso paracleto. Vai falar de Jesus Cristo é apresentado como um intercessor e advogado perante o Pai. O propício pelos nossos pecados, o qual propiciou pelos nossos pecados. O fundamento da fé, a base dos ensinamentos repousa no testemunho ocular do apóstolo,
que viram e ouviram e tocaram o próprio Verbo da vida, que é Cristo. A realidade da nossa comunhão, a verdadeira comunhão acontece quando andamos na luz, assim como Ele está na luz, purificados pelo sangue de Cristo. Vai falar também sobre o grande privilégio espiritual. Os crentes são chamados de filhos de Deus e receberam a promessa que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes assim como Ele é. O alerta contra o engano, a carta exorta a comunidade a testificar os espíritos e não seguir os falsos anticristos que já operavam no mundo, no qual negavam a encarnação de Cristo. Em resumo, rápido, esta carta firme, ela nos traz firmeza para que nós podemos rejeitar tudo o que tenta ocupar o lugar de Deus em nossos corações e que nós confiamos no testemunho do Espírito, que ele diz que quem tem o Filho tem a vida, que caminhem no amor prático, guardem os mandamentos e vivam com certeza absoluta da nossa salvação. Então esta é um resumo rápido, básico da carta, da primeira carta, da primeira epístola de João. A segunda carta de João é um alerta urgente aos falsos ensinos, enfatizando que o verdadeiro amor cristão ele é inseparável da verdade prática. O apóstolo aqui ele instrui a igreja a rejeitar os enganadores para preservar a fé e a sã doutrina. A autoria e data, de novo entre o ano 85 a 95. Autor é o mesmo autor João, embora o texto aqui de João ele vai identificar-se como simplesmente um presbítero ou ancião, mas é o próprio João que escreve. O contexto desta carta é destinatário, quando ele diz assim, escrita à senhora eleita e a seus filhos, acredita-se que seja uma metáfora que João estava usando para identificar uma igreja local e seus membros, que possivelmente devido à perseguição, para proteger aqui as suas identidades, então ele não menciona onde eles estão, apenas diz a senhora eleita e a seus filhos. Cenário: esta igreja enfrentava o avanço rápido das heresias iniciais, como o gnosticismo e também agora o docentismo, que negavam a humanidade de Jesus e também a sua encarnação. A saudação desta carta, quando ele fala a graça estará conosco. João saúda os leitores desejando que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo estejam com ele. Essa expressão aqui ela aponta para uma promessa e uma certeza, a graça divina, porque ela habita e também permanece com aqueles que andam tanto na verdade quanto no amor. Principais ensinamentos e características cristãs: amor à verdade. João aqui ele ensina que o amor autêntico não é um ensinamento cego. Ele deve ser guiado e fundamentado na verdade do Evangelho, e no qual este Evangelho é o Evangelho de Jesus Cristo. A obediência aos mandamentos. O apóstolo aqui ele reforça que o amor cristão se prova pela prática dos mandamentos. A vigilância contra os falsos ensinamentos que estavam sendo praticados aqui nesta igreja. E ele vai reforçar que o amor cristão ele é provado pelas práticas dos mandamentos de seguir os princípios. As vigilâncias contra os líderes falsos. Ele adverte fortemente contra os que ele chama de sedutores, que negavam que Jesus
veio como carne, a instrução é clara quando ele diz aqui que nem saudeis tais pessoas para não ser conivente com as suas obras malignas. Anseios cristãos, o propósito maior. O principal anseio do apóstolo aqui é expresso no final da carta, do versículo 8 ao 12, que é a perseverança da fé, a recompensa eterna, o desejo que os cristãos não percam o galardão pelo qual trabalharam. Alegria completa, o anseio pela comunhão, o anseio por comunhão face a face, para que a alegria da comunidade de fé seja plena. Então, o encerramento aqui da carta de João, ele é um bilhete afetuoso e pastoral. João, que ele prefere não escrever tudo em detalhes no papel, expressando que ele vai expressar aqui um desejo de visitar a comunidade em breve para conversar pessoalmente e que tornaria agora essa alegria mais uma alegria completa. Ele despede enviando saudações aos filhos e à irmã eleita, que esta segunda carta também nos lembra que o verdadeiro amor nunca caminha longe da verdade, que saibamos abrir o coração para colher o próximo e que mantemos a nossa fé blindada contra o engano, porque viver o amor, viver o evangelho é proteger a verdade e também amando as ações. Esta carta, entender essa carta é compreender o amor cristão, que o amor cristão não é apenas um sentimento, mas uma decisão de obediência. Que a nossa caminhada ela seja marcada por passos de amor e firmeza e verdade que nos libertou. Que não vivemos apenas de sentimentos, mas que podemos tomar uma decisão de ação e de amor. A terceira carta de João, ela é um breve escrito do Novo Testamento. Também datada por essa data, entre 90 e 95. Alguns colocam no 90, depois de Cristo, mas, como digo e repito, aproximadamente entre 85 a 95. O objetivo central do texto é encorajar a hospitalidade aos missionários e itinerantes e advertir a comunidade contra a tirania e a divisão da igreja que também estava havendo. O pano de fundo e contexto da epístola: a carta foi escrita provavelmente em Éfeso, no mesmo ambiente das outras cartas joaninas. Esse pano de fundo aqui ele vai envolver missionários, evangelistas e itinerários que eles viajavam pelas igrejas pregando, e eles dependiam da acolhida e do suporte material das comunidades a qual recebia, pois eles não aceitavam ajuda financeira dos gentios. E então o contexto da epístola ela vai girar aqui em torno de uma forte divisão também de liderança dentro da igreja de Gaio. O destinatário, Gaio, né? Gaio é o principal destinatário da carta, que era um cristão amado e elogiado pela sua generosidade e por andar também na verdade. Vai falar de Diótrefes, que era um líder autocrático, arrogante, da mesma igreja, que se opunha à autoridade de João. E também de Demétrio, que possivelmente o portador desta carta, ele é mencionado por João lá no final do texto, como um modelo de virtude e de bom testemunho.
E vai mostrar aqui que Gaio tem o privilégio de conhecer amigos fiéis nesta carta. Diferente de uma igreja isolada, a comunidade a qual Gaio estava, ela estava interligada entre outras congregações. E Gaio teve aqui o privilégio de receber missionários, viajantes e vindo de fora, os quais deram testemunho à igreja. E Gaio demonstrou amor, a fidelidade em prol aqui do reino de Deus. Isso confirma a existência aqui de uma rede de irmãos e de amigos fiéis, servindo em outras regiões também. O caráter de Gaio. Gaio é um modelo de cristão hospitaleiro e submisso à verdade. Ele se destacou por demonstrar o amor altruísta, recebendo forasteiros e irmãos na fé, por promover também recursos para missionários de maneira digna, de permanecer fiel ao ensino apostólico, mesmo sob oposição local. Vai falar sobre o caráter também de Diótrefes, que Diótrefes aqui ele representa o oposto, né? O antítese do ensino de Cristo. E seus traços eles incluíam aqui a ambição pelo poder, gostava de ser o primeiro, gostava de exercer aqui a supremacia sobre a comunidade, a rejeição, ele recusava receber os missionários enviados por João. Vai mostrar o autoritarismo de Diótrefes, que espalhavam palavras maldosas contra o apóstolo João e também os seus irmãos. O padrão do cristão, para o cristão, o ensinamento central da carta para a conduta cristã, ela resume em seguir o bem, apoio à obra de Deus, acolher os servos de Deus e recolher os servos de Deus aqui, e ser cooperador da verdade, o discernimento, que o cristão não deve imitar atitudes daqueles que causam divisões, mas sim imitar o exemplo de bons homens, assim como Gaio e Demétrio. O padrão do amor, que quem pratica o bem revela conhecer a Deus, enquanto as atitudes egocêntricas de Diótrefes, eles evidenciam o afastamento dos propósitos, dos princípios divinos. O fecho com a expressão "a paz seja contigo", aqui não é apenas uma despedida, mas é um desejo profundo de integridade espiritual e de uma harmonia comunitária em tempos de conflito. João ele finaliza aqui a sua carta pedindo para saudar os amigos nominalmente. Isso é muito interessante, porque isso vai demonstrar que para Deus a igreja não é apenas uma massa anônima, mas ela é uma família feita com pessoas que têm nome, que têm história e que cada um tem o seu valor individual. Então aqui encerra um resumo rápido da primeira, segunda e a terceira carta de João. João aqui o chamado apóstolo do amor, aquele que reclinou a cabeça no peito do mestre ali na última ceia. Ele bebeu aqui o cálice do sofrimento de uma maneira diferente dos outros, porque ele viu irmãos, amigos caírem um a um e serem martirizados, e sobreviveu às perseguições implacáveis, e ele também suportou o exílio de Pátimo. Foi lá onde ele teve a visão do Apocalipse, da visão gloriosa. A tradição cristã também relata que João foi lançado em um caldeirão de óleo fervendo lá em Roma, mas pela vontade divina ele saiu ileso.
e provando que o seu tempo ainda não havia chegado. A sua morte foi natural, acredita-se que ele morreu por volta de 94 anos. Sua vida foi um selo de uma vida dedicada a propagar a mensagem de Cristo. E ele enfatiza muito na sua carta que Deus é amor. E ele foi destacado muito isso como o apóstolo do amor. E deixou um legado eterno, de que a maior vitória que alguém pode alcançar não é escapar do sofrimento, mas sim permanecer até o fim, amando. Então este é o apóstolo João, que as suas 3 cartas são pequenas cartas que você lê rapidamente e que mostra um pouco da vida desse apóstolo João, que viveu e que esteve tão próximo de Jesus Cristo e que permaneceu fiel até o fim, mesmo sofrendo perseguições, vendo seus irmãos morrendo, e ele não desanimou, mas continuou amando. Então aqui terminamos as 3 cartas. Que Deus abençoe a todos e até mais.